A paz do Senhor para todos vocês, meus amados, minhas amadas irmãs e irmãos do canal Jesus é a Porta. Seja muito bem-vindo ao canal. Você que vai ouvir esse vídeo pela primeira vez, eu te convido para você ficar conosco, se inscreva, nesse canal, nos ajude a crescer, que Deus te dará a recompensa em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o meu e o teu coração. Agora de manhã, eu falo de manhã porque é 10h30 da manhã, e o Senhor me incomodou para que eu estivesse fazendo esse vídeo. Deus conhece como está teu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o que você está passando, o que eu estou passando, e eu tenho certeza de que essa palavra, ela vai falar conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor aqui diz a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Diz assim, por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim, aleluia. Senhor Deus, eu disse antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer. Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que Deus tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castiga. Agora, Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim melhor é morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e assentou-se. Então, umas 10h30 agora da manhã, E Jonas, ele ficou do lado que o sol ia nascer, esperando ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascendo, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou o vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava na cabeça. Então quis morrer e disse: para mim, melhor é morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com tanta raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que eu tenho razão. Para estar com raiva, e com tanta raiva, até quero morrer. Então disse Deus: essa planta nasceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. O que você fez por ela? Nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, não devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há muito mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Irmão, essa passagem aqui, todo mundo conhece a história de Jonas. Eu não sei como você se encontra hoje, porque você está com tanta raiva, porque você está tão aborrecido. Nós muitas vezes ficamos assim mesmo. Nós se aborrecemos com muitas coisas que nós vemos e nós, aos nossos olhos, carnal, humano, nós achamos que é injustiça de Deus não fazer justiça com a pessoa injusta, com o ímpio, com a pessoa que errou.
E isso acontece, nós somos seres humanos. Jonas, ele era uma pessoa que Deus escolheu ele para ele ir levar a mensagem na cidade de Nínive. E quando o Senhor mandou a mensagem era bem difícil de pregar. Era bem difícil de o povo aceitar. Porque a mensagem era: o Senhor vai destruir toda a cidade. E Jonas, com medo de pregar isso, porque a cidade era muito grande, e ele ia pregar contra, não bênção, mas correção, nem era tanto correção, era dizer: Deus vai acabar com a cidade. E Jonas, nós conhecemos essa história, ele entrou no navio, era para ele seguir uma direção, ele seguiu outra, e nesse navio começou a se agitar as águas do mar, porque o mar é do nosso Deus, as ondas dele também, e ele entrou no navio e procurou um lugar mais escondidinho que tivesse, para ficar lá no final e ninguém vê ele. O que acontece? Jonas não quis fazer a vontade de Deus. Irmãos, pregar bênção é muito fácil. Pregar que Deus vai abençoar, dar um carro, vai curar, vai libertar, nossa, é maravilhoso. Mas você chegar numa pessoa e dizer para ela: vocês vão morrer, porque o pecado dessa cidade está cheirando mal a narina de Deus e Deus vai destruir toda a cidade. Só, irmão, que Jonas achou muito difícil pregar essa mensagem e ele procurou fugir da presença de Deus. E nós sabemos que nós nunca vamos fugir da presença de Deus. Nós podemos fugir da presença do homem, da presença das pessoas, mas da presença de Deus nós não podemos. Por que nós não podemos, irmã? Porque Deus vê tudo que acontece na terra e no céu. E Deus, quando Ele manda eu e você fazer uma coisa, não adianta também nós desobedecer, porque nós estamos, aleluia, totalmente fora da palavra de Deus. E aí, quando começou aqueles marinheiros, o povo do navio, jogar tudo que tinha no navio e vendo que não se acalmava, por fim descobriram que começaram a pedir que cada um orasse a seu Deus, encontraram Jonas lá no cantinho e quando perguntaram quem era o Deus dele, ele teve que revelar que era o Deus criador dos céus e da terra, o dono do mar, o dono do vento, o dono da nossa vida, da minha vida, da tua vida. E aí ele disse: tudo isso que está acontecendo é por causa de mim. Jonas reconheceu: tudo isso que está acontecendo é por causa de mim, me joguem no mar. O que ele pensou? Me joguem para mim morrer, porque ele estava no mar, né? A Bíblia não diz se ele sabia nadar ou não. E aí os homens lançaram ele no mar, mas Deus, quando tem uma obra na vida de alguém, irmãos, Ele procura de todas as formas e cria caminhos, como a Bíblia diz, na tormenta, para nos salvar. E ele ali enviou um peixe, e diz a Bíblia que o peixe, está escrito na minha e na sua Bíblia, engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Jonas começou a orar a Deus para que, se Deus tirasse ele de dentro daquele peixe, ele voltaria sim a fazer a vontade do Senhor. Irmãos, o que é muito interessante que nós observamos é que quando ele fez isso e começou a orar, Deus se arrependeu e Deus mandou o peixe lançar ele em terra. E ele, naquela oração, naquele desespero, naquela aflição, ele prometeu para Deus que, se Deus livrasse ele faria o que Deus tinha mandado, a mensagem, para a grande cidade de Nínive. Aí, o que acontece?
Jonas pregou a mensagem de Deus. E Jonas, quando terminou de pregar, Jonas esperou a cidade ser destruída. Mas até, vamos dizer, o mais grande da cidade se arrependeu dos seus pecados. E a Bíblia diz que todos se arrependeram, até os animais, né? Ele colocou para jejuar. E a cidade inteira se converteu a Deus. E aí Jesus não fez o mal que pensava em fazer. Eu acho muito interessante que a Bíblia, nós temos que pedir muita sabedoria de Deus, porque se nós não tivermos sabedoria de Deus, nós não sabemos interpretá-la, nós não sabemos entender, nós achamos que é loucura, porque realmente as coisas de Deus é loucura para o ser humano, é loucura para mim, é loucura para você, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. E aí Deus se arrependeu do mal e não destruiu a cidade. E com aquilo Jonas ficou muito aborrecido. Irmãos, talvez, eu acredito nos dias de hoje, que você entrando numa cidade, pregando para a cidade inteira, se arrependam porque Deus vai destruir essa cidade assim, 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 sabendo que as pessoas estão num pecado terrível, sabendo que as pessoas, como a gente conhece a natureza humana, coração humano é duro. E aí Jonas só sentou para ver Deus destruir a cidade. Porque Deus não mandou ele fazer? Deus não ordenou que ele fizesse? Ele fez. Porém, irmãos, quando Jonas pregou, o povo se arrependeu e Deus também se arrependeu do mal que ia fazer. Quero dizer para você que Deus, Ele vai se arrepender do mal, Ele vai ter bondade e misericórdia pela tua vida, e nenhum mal vai te acontecer, basta você se arrepender dos seus pecados. O que é que acontece? Quando Jonas se assentou, Deus permitiu que nascesse um pé de planta, e o sol era muito quente, a ponto de quase desmaiar. Eu imagino que seria um lugar, né, que nem aqui onde eu moro, onde eu estou, Alagoas, calor demais, né? E aí o Senhor permitiu que viesse aquela planta, e aquela planta se levantou e fez sombra para que Jonas fosse protegido pelo sol. E Jonas achou muito boa aquela ideia que Deus fez. Jonas achou maravilhoso. E aí Jonas, de repente, aquela planta morre. Jonas já estava decepcionado porque a cidade não tinha sido destruída. E quando Jonas encontrou aquele refrigério, aquela sombra maravilhosa, né? E de repente Deus fez que o sol queimasse um bicho, tocasse naquela planta, um bicho, né? Ferisse a planta e a planta secasse imediatamente, Jonas ficou sem sombra e Jonas pediu a morte. Jonas ficou tão triste, com tanta raiva, tão magoado, que ele pediu a morte. E Deus apareceu na vida de Jonas, mesmo Jonas estando irado, mesmo Jonas estando com raiva, disse: Jonas, você não plantou essa planta, ela nasceu num dia, morreu no outro, e você está triste com isso? E ele disse: não era para mim estar, seria melhor que eu morresse. Tipo assim: Senhor, tu mandasse eu ir pregar, dizendo que eu destruí aquela cidade, o Senhor não destruiu, e de repente, Senhor, nasce essa planta que está me dando uma sombra, o sol escaldante não me matar, e de repente a planta morre. Aí Deus disse assim: Jonas, se você teve, não plantou, não cultivou, não zerou dessa planta, e você está chateado, com raiva disso, imagine eu, que na cidade tinha muitas crianças e muitos animais, eu iria matar eles,
Irmãos, Deus ama os animais também. Deus ama os animais, Deus ama as crianças. Aqui falou que Deus viu tanta criança, tantos animais, porque a criança é inocente, os animais também não têm maldade. E aí, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus revela, que às vezes nós ficamos tristes, quando Deus diz que vai destruir, manda nós pregarmos e não acontece. Ali também nós trazemos uma mensagem à mente, e quando Jesus mandou Ezequias colocar a casa dele em ordem, porque ele ia morrer. E Deus não mandou também qualquer profeta, foi o profeta Isaías que deu essa mensagem. Mas a Bíblia nos relata que antes de o profeta Isaías sair do pátio, Jonas, quando recebeu aquela dura mensagem para colocar a casa dele em ordem, senão ele morreria, porque ele ia morrer, senão ele morreria não, ele ia morrer, ele se virou para a parede e começou a apresentar a Deus as falhas dele. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: não fique triste com o que está acontecendo. Assim, trazendo a mensagem, a revelação que Deus está dando, não se entristeça, porque o mal não aconteceu. Deus, ele é um Deus misericordioso, é um Deus de bondade. Tanto que Jonas orou assim, né? Se a pessoa se arrepender dos seus pecados, Deus também se arrepende do mal que ele desejava fazer. E esse mal que Jesus desejava fazer nessa cidade, Deus, ele orou para o arrependimento deles, que eles todos foram jejuar, foram pedir para se converter dos seus pecados. E Deus também olhou para as crianças e para os animais e não destruiu aquela cidade. Então eu quero te dizer uma coisa, talvez eu não sei porque você hoje está tão triste, porque você está com tanta raiva, porque você está pedindo a morte, de tanta luta, de tanto problema. Talvez Deus tenha te usado para dar um recado para alguém e esse recado não aconteceu da maneira que você falou. E você está dizendo para Deus: Deus, é melhor que o Senhor tire a minha vida, porque eu tenho certeza que Jonas, para muita gente, passou como um falso profeta. E ele não era um falso profeta. Ele apenas pregou, ouviu a mensagem de Deus, entregou ao povo, mas o povo se arrependeu do seu pecado. E com isso, Deus se alegrou, se agradou, e Deus teve misericórdia de todos daquela cidade. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos orar. Vamos pedir a Deus que tire do nosso coração qualquer raiz de amargura, qualquer tristeza. Se Jonas entristeceu, porque aquela planta que estava dando sombra para ele, não era nem alimento, era sombra. De um dia para o outro, o Senhor enviou um bicho e matou-la, e ele ficou muito triste. Imagine Deus, ele não quer matar a humanidade, ele não quer matar eu, ele não quer matar você. Ele quer que nós se arrependemos do nosso pecado e que nós se voltamos para ele. E ele diz na Bíblia, ele diz na palavra dele, que ele se arrepende do mal também que deseja fazer. Então, que o dia de hoje, eu e você, faça uma autoanálise dentro de nós. Deus, irmãos, ele fala com nós. Ele fala quando vai abençoar. Ele dá um alerta quando está havendo alguma armadilha para a minha e a tua vida. Mas Deus também nos corrige quando nós ficamos tristes, porque nós pregamos, falamos e não aconteceu da forma que nós falamos. Porque o coração do homem e da mulher, quem conhece é Deus. Aquele povo se arrependeu. Talvez você está orando por uma causa, você está dizendo: irmã, parece que eu orei,
Deus falou que ia fazer isso e não fez. Em vez de Deus destruir essa pessoa está prosperando mais e mais e mais. Irmã, Deus é quem conhece, meu irmão, minha irmã, o coração do homem. E não fique triste por isso, se ele estiver prosperando, porque o coração dele está agradando a Deus. Nós temos que se preocupar se o meu e o teu coração está agradando ao Senhor, amém? Então, tire essa ira do seu coração, tire essa tristeza do seu coração, tire essa mágoa do seu coração. Se alegre no Senhor. Jesus te ama. Foi muito livramento que Ele já nos deu, que Ele te deu na sua vida. E para isso, aleluia, Ele não quer que você peça a morte. Ele quer que você peça as misericórdias, que você se levante, que você continue marchando, que você continue na presença de Deus. O que passou, passou. O que as pessoas estão falando não interessa. O que interessa é o que Deus acha de você e de mim. Amém? Então, fica na paz. Deus te abençoe. Hoje, com certeza, em nome de Jesus, nós vamos estar orando mais, pedindo para que o Senhor abençoe as vidas. Tem pessoas pedindo, irmão, para Deus, aleluia, abençoar para encontrar casas para alugar, abençoar sua vida financeira, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua família, abençoar, aleluia, louvado seja Deus, a sua saúde, e Deus vai fazer isso. Mas primeiro nós temos que examinar o nosso coração e ver o que tem dentro dele, amém? Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, meu Pai, eu me coloco, Deus, na Tua presença. Pai, essa palavra é muito profundo, Senhor. O que aconteceu na vida de Jonas foi, assim, uma coisa terrível. Primeiro, ele quis se esconder da Tua presença, mas se tem alguém se escondendo da Tua presença, Senhor, que nesse dia chamado hoje, sabe que ninguém pode se esconder de Ti. Aonde quer que eu esteja, aonde quer que qualquer pessoa esteja, até os nossos inimigos, nossos adversários, o Senhor está vendo. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de Deus, usa de bondade com as nossas vidas, com as vidas dos irmãos que vai parar para assistir esse vídeo. Deus, que eles assistam até o final. Deus, abençoa cada inscrito, abençoa cada pessoa que segue, Deus, esse canal. Deus, que a glória não seja para mim, não seja para a mulher, não seja para o homem, mas que o Senhor, aleluia, faça obras para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa, meu Deus, quem está procurando uma casa de aluguel. Abre, meu Deus, os olhos da pessoa para ir no lugar certo, prepara uma casa com vizinhos bons, em nome de Jesus. Também prepara um emprego, prepara, Senhor, em nome de Jesus, tudo que essa pessoa está te clamando. Deus, toma os enfermos pelas Tuas mãos. Toma, meu Deus, em nome de Jesus, as pessoas que estão com causa na justiça. Deus, assina a vitória. Tu sois o juiz dos juízes. O Teu Filho Jesus é o advogado dos advogados. Em nome de Jesus, dá essa causa ganha para essa pessoa, em nome de Jesus. Cura os enfermos, nos usa, Senhor, como bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus tenha de misericórdia de você. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Te convido que, se Deus falou com você, deixe o seu like. Ajude o canal a crescer. Compartilhe, divulgue. Vamos anunciar a palavra de Deus. Seja um missionário online, esteja anunciando que existe esse canal para os seus conhecidos, para as suas conhecidas, para a sua família, para os seus filhos. E você, aleluia, junto comigo, vamos fazer o ID de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, fica na paz, em nome de Jesus.